ser dublador é um sonho desde criança ou foi algo que veio na vida adulta? Veio como um download de uma coisa programada. Sabe a ideia de que você tem um sistema programado e que existe uma atualização pedindo para reiniciar o teu sistema, que precisa começar imediatamente, mas aí às vezes você deixa para depois? Eu não deixei para depois. Eu justamente iniciei isso num tempo onde dublagem não era uma conversa de mesa, não era um assunto em cantos, era uma coisa completamente alheia, até porque a internet era de um tempo de escada, era jurássico quase. Então, não por nada. Isso veio para mim no ar, porque eu tive a concepção sobre isso quando na minha geografia pobre de mundo, eu achava que o português era a língua predominante no mundo e todo mundo falava a mesma língua e todo mundo era isso que a gente vê ao redor de nós. Então a ideia de globo, né, uma centralidade de um todo, era muito limitada, porque criança não tem como expandir tanto, né? E aí foi vendo justamente uma situação de Chaves e Chapolin quando quebrou a parede do português, se colocando num espanhol original. Eu falei, que isso? E imediatamente começaram as conexões mentais e a ideia de me fazer entender uma coisa que eu não poderia naquele momento, não de uma vez. Então, quando isso foi concebida a ideia de que, à luz de tudo, poderia ser uma função, se eu pudesse me aplicar a isso, eu falei, eu preciso ser. Eu preciso. É engraçado como uma vez eu ouvi Fernanda Montenegro, na ideia de vê-la também, falando sobre orientar uma pessoa que quer ser ator. E ela falou assim, desista. Saia da frente. Vai embora. Agora, se você cria um momento de desassossego, se já não consegue mais comer direito, dormir direito, viver direito, aí, volte. E eu estava nesse aspecto. Nesse espectro, eu diria, né? Nessa rede. Eu falei, eu preciso ser. Então era uma ideia de cumprimento. Das coisas que eu nasci para ser, eu entendo que isso eu nasci para ser, não pelo efeito do que eu produzo, mas pelo efeito do exercício. É um desabafo. Eu acho que se eu não fosse, eu não viveria. É impressionante. Então, isso, por muitas vezes a gente entende que a gente carrega o sonho no colo, mas o sonho me carregou no colo muitas vezes, sabe? Não fui eu que carreguei ele no colo. É muito louco. Mas é a ideia do que eu tenho de berço também. O efeito de ter nascido através de ser companhia para um irmão com autismo. Então a ideia da acessibilidade, que é o que a dublagem cumpre, é basicamente isso. E como eu sou das minorias mesmo, achei a minha função, que é justamente isso. A gente vive num terreno fértil, mas cercado de preconceito sobre uma coisa que somos nós. Então, desde criança, desde sempre. Então, você falou do Chapolin, né? Então, o Chapolin foi esse momento que você pensou, é isso que eu quero fazer na minha vida. Exatamente isso. E é inacreditável como se findou, porque assim, sabe a ideia do plano A? E era fechado até meu plano Z. Tinha que ser, só poderia ser. Mas eu não tinha a pretensão, nem era também, de certa forma, uma pessoa que passasse por cima dos limites, entendendo que eu tenho que ser e acabou. Era uma ideia própria. Como eu preciso me alimentar hoje. Como eu preciso dormir mais tarde. Era desassossego mesmo. E como eu costumo dizer, uma mediunidade, né? Porque é uma esfera de você não tomar a liberdade de exercitar-se, artista, por você somente, mas para dar cumprimento ao que o outro fez em um outro lugar. É o fechamento da ponte. A construção vai até a metade e a gente completa a obra fechando, levando para outro canto. É missão. Missão. Com quantos anos você dublou pela primeira vez e qual foi o seu primeiro personagem? A minha primeira vez na dublagem foi em 28 de maio de 2005. São, no cumprimento de 2025, já 20 anos eu já me caminho para lá. E foi um épico de um longa-metragem que na época se encaminhou para DVD, ainda era a época das locadoras, chamado Cruzada. Com Orlando Bloom como estrela principal, um filme da Fox. E eu fiz um personagem chamado, quer dizer, né? A gente começa sem ter um nome propriamente, a gente vai alçando isso, né? Eu fiz o Servo do Patriarca, que era muito louco, porque para identificar ele, para as pessoas assistirem,
Eu era o servo do patriarca. E o que eu falava para identificar que eu era o servo do patriarca? Eu sou o servo do patriarca. Confuso, né? Qual é a sua condição? Eu sou o servo do patriarca. Esse é um dos meus servos. É mesmo? Mas era exatamente isso. Eu sou o servo do patriarca. Me fala o que tu fala no filme para eu poder identificar você. Eu sou o servo do patriarca. Era a fala dele. Então, tipo, era tudo muito identificado, assim. Ele levava um tapa do Orlando Bloom, se você estiver vendo isso, até hoje eu não esqueci o tapa que você me deu há quase 20 anos. Porque eu senti aquilo. Eu falei, nossa, é possível, não estando num palco, sentir o que eles sentem também? Digo isso pelo efeito de já ter vivido e morrido muitas vezes. É muito louco. Então, assim, como você simula a morte sem ter passado por ela, digo na matéria presente. É muito louco. Então, desde lá, eu respiro isso. É uma simbiose, é uma coisa... Teve algum personagem que foi difícil de fazer ao ponto de machucar a sua voz, fazendo que você tivesse que criar um novo hábito para cuidar da sua voz? Nossa, foi exatamente esse. Ele fala assim o tempo todo, é complicado. Ele veio da Netflix, de Big Mouth. Eu sou o monstro hormonal, eu sou o Maury. Coloca minha avó no meio disso. A menos que queira colocá-la no meio, parece que tudo pode acontecer, meu irmãozinho. E quanto a... Caraca! Isso porque na Netflix ele fala outra coisa mesmo. Foi um processo e um projeto que moveu sobre mim uma série de cobertura, assim, sobre o céu pleno, claro, absoluto. Digo isso porque é um projeto que mexe com as coisas de tópico sensível, sem propriamente só desmistificar. A gente fala para desconstruir, para poder construir. Não. Às vezes era uma desconstrução que era só isso mesmo. Então se fala sobre racismo, sobre xenofobia, sobre intolerância religiosa e de outros cunhos, e fica por isso. É piada a qualquer nível, a qualquer custo. E por muitas vezes, assim, eu cheguei nesse projeto e eu repensei. E fiquei pensando, eu não vou conseguir falar isso, saca? Brincar com doença. Sobre o cunho, e todo mundo já perdeu alguém pro câncer, né? E eles brincavam uma vez ou outra com isso. Então é uma coisa que para mim, de cunho social, mexia muito, porque de qualquer forma eu tô sendo perpetuado junto daquilo. Não sou eu, não expressa opinião, não é o que eu quero dizer, não é sobre o que eu desejo falar. Se fosse assim, a gente só faria o melhor. Mas a história tem todos os lados. E ali teve essa construção meio desconstruída, mas tipo, no meio do caminho. E era uma coisa... Caraca, como assim? Eu vou te pegar. Então era uma coisa monstruosa e tudo mais. Que é curioso que na segunda temporada, em vésperas de Homem-Aranha, no qual eu sou voz no Brasil, desde 2016, na versão de Tom Holland, depois assumindo outras versões também, eu meio que coexistia com a gravação do filme e eu fazia e perdia a voz. Isso já é quase 10 anos também fazendo Big Mouth. E aí eu fui pra uma voz mais assim. Aí às vezes voltava. Eu ia pra uma voz mais assim. Era tortuoso de qualquer forma, mas ao mesmo tempo consegui cumprir com as coisas e depois eu tive que voltar e tudo mais ao tipo. Mas foi exatamente a situação de: vamos fazer um teste? Ah, isso é muito improvável, eu não vou passar. Passei. Então, sempre ter cuidado, né, com as coisas que a gente faz e responsabilidade, porque é sinistro mesmo. Mas também tem um conforto também, por exemplo, para descaracterização, também acho que é elementar dizer, a maquiagem sobre a voz é justamente o efeito daquilo que a gente tem na tela. A gente vê, promove o download, que eu disse no começo, e vai. Porque tem uma personagem que me levou para um âmbito feminino também, onde eu concorri com mulheres, mas na verdade no trabalho original tinha sido feito por um homem, que era justamente o diretor do filme, que foi numa animação chamada Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, e eu sou a voz da Dona Kiki.
Ora, senhor bom, eu vou pegar um cafezinho pro senhor. Eu vou chamar a moça que está no banco e estava ligando pro senhor desesperada, senhor bom. E aí, como que eu posso entender ser mulher sem ser exatamente isso? Da mesma forma que eu tive que entender sobre ser um monstro milenar do hormônio sem ser. Pô. Seu pai tá aqui, né? A Meu pai tá próxima aqui. pergunta já é basicamente isso, né? Sabemos que trabalhar com a arte não é uma coisa fácil. Não. Sua família sempre te apoiou? Sempre. Eu acho que a determinação desse não cumprimento veio na jornada do ator natural, na jornada do artista, né, sem determinar gênero, né? Quando justamente eu comecei a me humilhar. Não por desejo, mas por conta de condição em relação a como as pessoas tratavam o novo naquela época. Não quero, não posso, volto outro dia. Eu venho da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, eu venho de Duque de Caxias. Os estúdios são sempre às margens de Tijuca, Barra, Botafogo, sempre muito longe. Então, com esse cumprimento de vida muito difícil, porque é de lá que eu venho, era muito difícil programar qualquer coisa que fosse, porque a vida sempre acontecia do lado de lá, não do lado de cá. Então, não por nada, quando eu chegava e quando eu conseguia uma condição de poder me aplicar a ser ouvido ou ser apresentado, as pessoas, tipo, viravam a cara, se não, volta outro dia, faz um cadastro ali na frente, ilusório. E era determinante, porque também vem de uma época onde o limite para ser ator sem registro era aos 14. Hoje, no Rio de Janeiro, é aos 16. Ou seja, você pode se exercitar como ator, sem a obrigatoriedade do registro profissional, popularmente chamado de DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. A gente fala que tem uma Delegacia Regional do Trabalho. Não, registro de ator, de artista. E em São Paulo, aos 18 hoje. Só que naquela época era aos 14, eu já tinha 14. Então eu tinha meio que uma pressão, porque eu tinha uma determinação de eu preciso exercitar ser ator sem ser visto. Eu tinha uma coisa de cumprimento desse misticismo, que era é o que eu estou te falando. Eu poderia realizar zilhões de razões para ser. E eu tinha. Eu explicava para você o porquê que eu precisava ser. Então hoje, sendo e entendendo que quase aos 20 anos ainda tem pessoas com quem não trabalho, tem portas fechadas ainda, lugares ainda não trabalhei, eu acho que também é importante dizer para normalizar que é uma jornada. E que a gente não é absoluto em nada, porque ninguém é 100% absolutamente nada, né? Mas sempre tive apoio familiar. É curioso que minha avó sempre dizia para mim assim, quando eu estava cabisbaixo, sua estrela vai brilhar. Eu acho que foi uma das pessoas, junto dos meus pais, que mais acreditou. Hoje eu digo, tá brilhando, vó, e vai brilhar porque a senhora vai junto comigo, é uma constelação. E o efeito de estrela brilhando é isso mesmo, é 1 mais 1, né? Então hoje eu entendo esse cumprimento de tipo, eu sou porque nós somos, bem Ubuntu mesmo, né? Você falou de DRT, já vamos para a próxima pergunta. Bora. Sabemos que para se tornar dublador, primeiro tem que ser ator. Sim! Você pode explicar isso pra gente? Muito. Como você percorreu esse trajeto? Muito. Você não consegue determinar o que um cara graduado, às vezes com título de Lorde, numa Grã-Bretanha sublime, sendo alguém que sabe fazer uma voz, né? Porque o ator, ele é portador de uma mediunidade que é possuinte dele. Como você vai descobrir a morte sem tê-la percorrido? Como você vai voar sem ter passado, né, pelo campo terrestre, sem asas nas costas? Então, é caminhar com uma mala gigante, quase nível mágica, do qual você vai tirar alguma coisa dali de dentro e ela vai ter que servir. Existe. Porque como é que você vai cumprir com coisas que acreditam que você é capaz de fazer sem você ter feito? Então você tenta, até que consegue. É assim desde o começo. Então, meu percurso foi justamente esse. Eu estudei atuação de uma forma muito simplificada, eu diria. Estudei com professoras de teatro, inclusive. A professora sempre foi muito marcante, que levava o nome da minha mãe, professora Silvia. Era do teatro e me exercitava ao improviso. Ela sempre me levava para um campo, vai, improvisa aqui, vai. Eu era tomado pelo improviso de uma forma muito expressa, muito dinâmica. Eu sempre era observado para isso, e levado a isso, fomentado a isso. Cheguei a fechar, né, que foi tipo um grande grupo de aulas com 2 professoras de teatro, assim, que eram muito populares na época.
E logo depois fui estudar também, foi meio que alternado, né? Para estudar dublagem também, que era um curso livre, então não tinha um impedimento de precisar estar em exercício do ator para poder compreender. E aí, levando para casa, estudando as coisas por conta própria, a minha tomada, é muito curioso dizer isso, não é inteiramente autodidata, mas é quase como se fosse. A dublagem eu estudei de cabo a rabo. A atuação foi sempre um campo de observação. Eu sempre fui aquele que na aula de educação física ficava imitando as pessoas, ou ficava dublando as pessoas. Vai lá, vai lá. Ou se não, alguém estava conversando ali na frente, chamava alguém para fazer aqueles dois conversando ali. E aí, tipo, era exatamente isso. É excêntrico, estranho, mas era já essa tomada de vá, realize isso, seja isso, saca? Então, foi exatamente isso. Quando eu olho para trás, eu não carrego tantos canudos. Os canudos são exatamente as medidas que eu passei a viver. Sabe, a graduação de ser uma coisa que ali, conforme o tempo avançou, eu vendo os atores ali em cena, eu indo para o estúdio, observando antes do meu horário alguém se dobrando para fazer uma coisa, para entregar um contorcionismo, uma coisa, nossa, ele faz isso, é assim que faz. Porque nós, artistas da voz, carregamos esse DNA artístico. Os primeiros dubladores no Brasil, nesse quase um grupo de 100 anos, já é quase um centenário mesmo, é praticamente jovem mesmo, a dublagem é jovem. Eram os artistas de voz. Eram as pessoas que pegavam o papel do rádio-teatro, quando o rádio-teatro começou a desapropriar o campo, quando não deixou de ser quando não foi mais fértil, entrou a instrumentalização, né, lá para as bandas de 29, né, quando a Disney começou a desembarcar coisas aqui de nível experimental e que é dito como o primeiro trabalho realizado com dublagem no Brasil. Então eles faziam exatamente isso. Tinha o trabalho do disco, que os artistas faziam, a composição da história ali, né, com o efeito da voz, né, de contar a história. O que você vai fazer, Branca de Neve? Então era tudo ali. A sonoplastia era ali, eram as pessoas batendo os pratos, eram as pessoas sacudindo as folhas para demonstrar aquele composto que já existia na animação mundial, que já existia no traçado do cinema a nível Lumière. Então a gente veio do rádio, a gente veio da imaginação, a gente veio dessa ideia de tipo, eu vou te dar um beijo de boa noite. E você via aquilo através do som. Então, o radioteatro foi realmente a escola da dublagem. Então, os artistas, eles aprendiam ali como foram compostos os primeiros artistas da voz. Através da observação, através da atuação, através do vamos fazer. Como é que eu vou fazer uma coisa que não tem especificação, que não tem especialização? Então, a gente vem dessa situação onde os artistas eram justamente ali, criados à moda do vamos fazer. Então, é basicamente de onde eu venho mesmo, da observação plena, desse exercício de bancada, de respirar isso. Era todo dia pegando determinada coisa. Como eu descobri que a dublagem era dublagem, eu descobri o telefone da Herbert Richards, liguei, uma pessoa me atendeu, era a época de Digimon, ano era 2000, eu tinha 9 para 10, eu falei, vou ver se isso existe mesmo. Ou eu estou fazendo um trabalho da escola, e o meu trabalho é saber as vozes de Digimon, porque são pessoas que fazem, né? Você quer? Eu arranjo para você. É verdade. Então, pessoas fazem. Os Digimons não são aqueles, eles não têm aquela voz, alguém faz. Eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu faço isso. Essa pergunta aqui é: você sempre teve a dublagem como seu ganha-pão no início? Ou no início você precisou conciliar 2 trabalhos? Se sim, qual trabalho deu essa virada na sua vida e tornou a dublagem seu recurso principal? Sempre foi meu recurso principal. Assim, mesmo que eu venha desse recurso de pai e mãe junto, né, de família junto e tudo mais, não foi somente uma ideia de realize esse sonho, vai lá, a gente tem muito, não. A gente sempre teve muito pouco. Essa é a realidade nossa, mas sempre foi muito permeada, né? A crença. Acho que a crença foi uma fonte alimentadora muito forte. Então, lá no começo, quando eu estava terminando o ensino médio, eu via que a coisa não emplacava porque não chamavam. Era um tempo de crise também na dublagem.
2005 demonstrou exatamente isso. Tipo, era difícil para quem já estava. Agora, em 2025, 20 anos depois, ainda é. E ainda mais com o advento da inteligência artificial também, de outras coisas que margeiam, né, e marginalizam a função por meio de barateamento e facilidades, ainda temos muitas dificuldades, ainda é difícil ascender. Mas eu pensei, eu preciso trabalhar com o público. Se eu não conseguir isso de primeira instância, sei lá, coloquei currículo em loja de departamentos, coloquei em livraria, porque eu amo isso de paixão. Mas até ontem não me chamaram, não. Pode ser que hoje me liguem. Mas já tem mais de 20 anos, ou seja, acho que não deu certo. Mas não verti para nenhuma outra direção. Assim, sempre vivi uma vida muito econômica e deu para chegar lá, deu para acompanhar. Hoje é fonte única, né? Hoje sou arrimo, inclusive, e é muito louco como viver da arte também é possível, ainda que seja uma coisa do tipo, meu Deus, ainda que às vezes seja, estou trabalhando para trocar por conta paga, e ainda bem que dá para trocar. Porque nesses tempos em que pessoas realmente chegam e falam, você não tem alguma coisa para eu fazer, alguma produção para eu entrar, só para eu ter o que ganhar no próximo mês? É particularmente uma frase que eu ouvi não tem muito tempo, de um artista de décadas de carreira, elementarmente tomado como essencial, que todos nós já ouvimos, inclusive quase todos os dias. Então a realidade é muito nua e crua, assim, é um olhar sombrio mesmo. Então o encanto ele existe, é uma função de puro encanto, mas a realização é tortuosa mesmo. Você teve algum mentor ou pessoa que te guiou nesse caminho da dublagem? Nossa, meu primeiro ídolo na dublagem foi Marcelo Gastaldi. O primeiro impacto que eu tive também sobre um ídolo da voz morto. Porque tendo descoberto isso em 99, isso já respirava dublagem, você vê, que ele havia morrido, eu juro pra você que eu tomei o céu, busquei uma constelação que fosse, falei, como assim? Como eu nunca vou encontrar ele? Como eu nunca vou poder agradecer? Marcelo Gastaldi é conhecido tradicionalmente como a primeira voz de Chaves e Chapolin. É a voz clássica que a gente conhece. Isso. Não contavam com minha astúcia. Dono das primeiras intenções elementares. O cara que construiu a ideia de que isso é dublado, isso não é do Brasil. Que foi um projeto que o SBT, antes TVS, fez. Vamos eliminar os créditos finais, vamos tirar as aberturas com as inscrições em espanhol para fazer isso parecer um produto brasileiro. Era assim com as novelas também. Então, insano, absurdo, assim. Eu acreditava, tanto que era um projeto elementar, que eu acreditava que aquilo era brasileiro. Único. Então, assim, ele foi meu mentor espiritual, eu diria. Helena Samara, dubladora da Dona Clotilde, também é uma voz que me faz construir, inclusive, as minhas personagens mais velhas. Eu também fiz uma personagem feminina em Meu Malvado Favorito 4, entrei pra franquia, que a diretora Ubel Schlecht, se não me engano, ela tem uma voz que ela é mais assim e tal. Diferente da Dona Kiki, que é uma coisa mais assim, mas ela tem uma jovialidade. E vem dessa coisa charmosa, né? Ser é uma droga. Aquela coisa do rádio mesmo, é a escola central. É o DNA artístico mesmo, a voz, fazer sentir. Porque o nosso exercício é esse. Eu posso me transformar num contorcionista de Cirque du Soleil. Mas você só vai me ouvir. E porventura me sentir. Porque não é sobre fazer ouvir, é sobre fazer sentir. E eu fico muito agradado de que as pessoas que seguram o meu braço e me tomam aos olhos para dizer obrigado, elas dizem obrigado por me fazer sentir. Não é obrigado pelo que você falou, obrigado pelo que você me fez sentir. Então eu acho que eu devo estar caminhando nesse campo de caminho certo. E sobre terrenamente, Ricardo Schnetzer foi, sem sombra de dúvidas, o meu primeiro diretor de dublagem e é uma pessoa que me guiou sem maldade, sabe? Eu sempre digo, né, que eu cheguei onde eu cheguei totalmente moldado por ficha limpa, totalmente incorruptível. Não precisei negociar meu sonho em troca de nada. Então, assim, as pessoas me tomam às vezes como exemplo, eu sou grato por isso, porque eu acho que posso corresponder às vezes. Manolo Rey também foi uma pessoa da qual mais acreditou em mim, Duda Espinosa também,
Márcia Coutinho é outro elemento base, Aline Guese veio junto. São nomes que acreditaram em mim num tempo onde era difícil acreditar. Acreditar em você, um ser consolidado, com um corpo artístico formado, é fácil. Olhar para você, o dublador do Homem-Aranha, como a minha identidade às vezes se funde, né? Praticamente o meu RG hoje. É fácil. Mas num tempo onde eu precisava da crença e não tinha, estes foram os nomes. Eles acreditaram em mim quando... Quem é você? Você tem alguém, algum familiar, algum amigo, algum conhecido, algum contato? Não. Você veio de onde? Caxias? Tá, anota teu nome ali. A gente te chama. Colegas que eu trabalho hoje, mas nunca chamaram. Não por aquilo, chamaram porque é tortuoso, mas é possível. É preciso não desistir. Por isso, não. E foi aí que eu transformei os nãos. Eu falei, não é possível que tanto não esteja camuflado e disfarçado de sim, não é possível. Às vezes alguém disse um não pra mim querendo dizer sim, não é possível que eu seja só não, que eu seja tão ruim assim. É quando o artista começa a levar para si próprio uma deficiência que é do mercado, mercadológico. E aí esse teste eu também passei, mas assim, até hoje, tipo, caramba, quando o telefone toca, que bom. Podendo ser tantos artistas elementares, eu ser escolhido para um trabalho, eu penso assim, sabe? Porque o fato de eu ter chegado aos 20 anos de carreira não demonstra sobre mim nenhuma capacidade sobre quem está começando. Tipo, eu só tenho tempo, né? Mas é a mesma vontade de fazer, erro igual, acerto às vezes com maior facilidade para a técnica. Mas é mediúnico, a força me guia, a fé me guia. Você provavelmente já respondeu isso, mas qual parte você achou mais difícil em toda a sua jornada como dublador? Não foi começar, engraçado, ainda que tenha sido o mais difícil de tudo. Mas existe um mais difícil de tudo, mais um, que é continuar. Às vezes a gente pensa que o mais difícil é começar, não, é continuar. É você honrar a primeira vez a ponto de fazer merecer a segunda, de ser lembrança para alguém que está compondo um elenco para a terceira vez. Tanto que no meu primeiro ano eu só consegui gravar 2 vezes. Em maio e em junho. Em maio, um filme para DVD. Em junho, um filme para a sessão da tarde, para Globo. Depois foi só tentativa. Depois foi só não. E aí eu consegui levar, inclusive, estes 2 trabalhos, né? Essas 2 comprovações para o Sindicato dos Artistas, não era muito. E aí, com outras determinações, consegui me elencar ao registro provisório. Mas foi tortuoso, assim. É por isso que realmente é preciso alguém que te segure. Porque às vezes você sozinho... É o efeito de tipo, para onde você vai? Você vai se lançar aí a um lugar perguntando para as pessoas de esquina a esquina, ou você vai confiar no GPS? O GPS vai te mostrar para um caminho mais longo. E quem está ali na esquina está falando aqui perto. O aqui perto é o outro caminho. Ela sabe que é para lá, mas vai te mandar para cá. Acontece muito. É muito difícil quem queira que você chegue, né? E tem quem quem não queira. Até hoje. Até hoje, assim, é implacável. Eu trato muito do termo mediunidade, mas é sem vínculo com religião. Porque nós somos seres mediúnicos mesmo. Experimentamos emoções, conseguimos sentir o que o outro sente, nível empático. Mas é impressionante como dá para sentir as pessoas contra e a favor. No mesmo grupo, sabe? Quem é a favor e quem é contra. Às vezes mostrando que está torcendo da mesma forma. Então é o elemento esse, sabe? Acho que saber separar... Uma coisa que minha mãe sempre falava pra mim assim, quando eu me frustrava sobre, tipo, ter sido maltratado ou qualquer coisa do tipo, que isso é natural, isso é humano, né? Em qualquer região empregatícia tem. Minha mãe falava assim, meu filho, entra, cumprimenta, executa, agradece e volta. Não é o clube do Mickey. Você não vai colecionar amigos, não é sobre isso. Minha mãe, meu pai, meus avós... tomados a sabedoria disso tudo, e meu irmão com um olhar. Meu irmão pouco verbaliza, sendo autista que pouco verbaliza, ele sempre falava comigo nos olhos. Então eu olhava para ele e sabia que era por isso, que foi por ele também, né? Quando eu penso que não é uma realização pessoal, mas é uma realização global, de saber que eu sou um servidor público porque o artista é isso, ele serve, então é tomada a serventia de eu sou o que precisar ser. Se eu puder fazer alguma coisa para esse tempo, que é isso.
é um legado. Então, eu já me movo sabendo que na saída física do meu corpo, o dia que eu encarar a minha morte, eu não vou ser morto. Eu nunca vou ser morto. Porque nós, artistas, somos perpetuados numa linha temporal que não é só isso, é para depois também. Então, eu já falei para bons e falo. Eu já falei para maus igualmente e falo. Eu já falei para pessoas que já foram, eu falo para as pessoas que estão, e eu vou falar para as que ainda vêm. Isso é, sem sombra de dúvidas, uma coisa do qual eu não faria diferente. Fosse 1000 vidas, eu queria falar para as pessoas. Eu não vou chorar. Você considera arranjar emprego uma tarefa difícil ou você tem uma agência que cuida disso pra você? Você disse sobre a dublagem? É, sobre a dublagem. Não. Nós somos freelancers. Totalmente independente. Totalmente independentes. Nosso vínculo com produção é sempre nota contratual. A gente assina a nota, a gente tem um contrato firmado pela produção e é isso. Né? A gente não é, por exemplo, como pode ser num teatro, né? Que fica conectado à garantia de uma bilheteria, por exemplo. Não. A gente executa aquilo, fecha a obra e acabou. Se tiver, por exemplo, um firmamento, renegociação de direitos, de uma mídia pulando para outra, aí a gente volta, assina novo documento firmado sobre aquilo que foi rezado e assinado e acordado, então é feito o reajuste. Mas é uma produção fechada que fica naquele tempo mesmo. A gente recebe pela produção. E é basicamente isso. Se a gente faz, a gente ganha. Se a gente não faz, a gente não ganha. Não existe garantia. Mesmo sendo a voz do Homem-Aranha. Como muitos dizem, que às vezes as pessoas extremam a ideia de que a gente é uma coisa muito forte na cultura mundial, mas costuma associar aquilo que o ator internacional é. A independência, as cifras em muitos dígitos, nós não. Nós somos e estamos como são os professores. Força de resistência, salários aquém, nunca além, e reconhecimento às vezes no mesmo nível, às vezes numa média, mas também usando de educar um povo, de instruir um povo, de informar um povo. Por isso que a gente toma muito cuidado sobre datar. A gente extrema é tipo isso numa dublagem, ou qualquer coisa que faça elemento com o que a gente está vivendo agora, tipo, cuidado. Eu quis colocar, eu confesso, quis colocar um sobre isso em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e o diretor falou assim, não, vai datar, vai ficar datado. Isso é uma coisa que a gente fala agora. E o projeto é para sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Mas é basicamente isso. E tomar a ideia de que às vezes a gente alfabetiza, eu já ouvi isso. Eu aprendi a falar melhor, eu aprendi a ler melhor, ouvindo as palavras, identificando. Então a gente alfabetiza. Ah, é assim que fala? Muita gente já falou. Onde o lápis é ausente, a TV é presente, a gente alfabetiza também. A dublagem é alfabetizadora. Digo isso para meu próprio irmão, que correndo por fora da escola, porque ele não conseguiu firmar, ele se abastece disso também, do que está sendo falado ali. Então, é ou não é mediúnico? É isso. Você falou em contrato, né? Uhum. Você já teve ou tem algum contrato dizendo que você não pode usar a voz daquele personagem para outros fins além daquele? Ou que você não podia falar certas coisas usando essa voz? Tudo. Antes da realização, a gente não pode... Eu lembro que eu fiz Game of Thrones e era tipo quase simultâneo mesmo, né? O efeito da dublagem. Que eu fiz a voz do menino... Spoiler. Que matou Jon Snow. Que é o centro, né? Que tem a centralidade ali sobre tudo. Que eu fiz o Ollie, que era um menino que fechava a temporada e ele falava, pela guarda. E aí o diretor cometeu a pachorra de falar assim, cuidado, hein? Descobrirem você aí, qualquer coisa, vão pegar você. Eu acreditei nisso, inocência danada, né? Mas eu acreditei, mas olha, fiz Vingadores, fiz Homem-Aranha, todos os módulos desde cá. Se eu fosse um mau guardião de segredos, eu não seria dublador. Então, tipo, teve uma vez que eu
Foi muito engraçado isso. Homem-Aranha sem volta para casa, naquela medida toda. E aí tem um grande influenciador da cultura brasileira, que é o Peter Jordan, do Ei Nerd. Ele me entrevistou, marcou uma entrevista, chego de cabelos molhados, eu tinha acabado de chegar da última gravação. Vem cá, você estava gravando, né? Ele falou comigo. Não, eu só tomei banho. Sério. Nisso fez um cruzamento com Metaforizando, se eu não me engano. Eu não sei se é esse o nome. Metaforando. Acho que é Metaforando. Metaforando. E ele falou que eu era o rei da hipérbole. Que ele falou assim, não, ele tá mentindo lá, olha o canto da boca, que não sei o que e tal. É claro que eu tava mentindo. Existe esse contrato mesmo que firma que se você cumprir, se você falar, você tem que dar sua casa praticamente, porque é verdade mesmo. É verdade mesmo. Mas por quê? Nós somos os primeiros a ver, né, a assistir, a cumprir com isso. Imagina, ver os 3 Homens-Aranha ali, tipo, ver que o Homem-Aranha morre, tipo, e ninguém sabe, tipo, o que vai acontecer? Você já gravou? Quem dera, eu queria ter gravado, ainda não. Tipo, eu não posso rir, tipo, eu gravei? Claro que não, gente. Você pode ter gravado, eu não gravei, não. Mas numa questão, tipo, o seu trabalho, né, do seu projeto que você tem, você usa a voz, na maior parte, do Homem-Aranha. Isso. Tem coisas que eles proíbem que você fale usando a voz do Homem-Aranha? Que, no caso, é a sua voz? Exatamente. Sim, sim. Porque é que nem eu uso, por exemplo, para realizar... É que nem eu uso para realizar ações quando para falar para alguma criança ou alguma coisa do tipo. Que acontece com muita frequência. Eu jamais vou ter esse dom e vou me ocultar a isso. Porque, dublador não faz, dublador não grava. Sim, faz sim. Só que existem caminhos. Por exemplo, eu não posso dizer... Eu sou o Homem... Entendeu? Usar os elementos. Eu falei com o Homem de Ferro, ou usar isso publicamente é complicado, porque são elementos formados por extrema proteção de direitos autorais. Mas eu gravei... Isso foi muito honroso para mim. Eu fiz um feat, Jorge Versilo, cumpri em 2022 com os 20 anos de Homem-Aranha. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. E ele me chamou para fazer uma versão remasterizada, com vocais regravados, com uma mix feita por Dennis DJ, que é caxiense igual a mim. E ele me chamou para declamar uma coisa que ele faz no show. E eu fiz, do meu estúdio de casa, ele passou as coordenadas e ele falou, o que você acha, o Jorge falando comigo, é tão perigoso quanto o Thanos? Eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, não faça isso. Não una os elementos do filme, os personagens, coloca a cobertura sobre, tipo, o mal, o vilão, para falar da mesma coisa, porque a gente pode enfrentar severas consequências. Eu não sabia. E daí ele refez a letra da qual eu compus, de certa forma, com ele, né? E depois em voz, com esse elemento. Que aí depois virou tão perigoso quanto enfrentar supervilões, combater a corrupção no Brasil, lutar contra a fome, com os desvios de dinheiro público. E tudo isso era lutar contra Thanos, contra, sei lá, ele colocou, se unir ao Homem de Ferro. Eu falei, não faça isso. E aí, exatamente, essa faixa veiculou, ele faz isso nos shows dele e começa, obviamente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso. Um helicóptero sobre a cabeça. É uma experiência auditiva mesmo. Você coloca, você sente. Foi um remix muito bem feito. Foi um remix, né? Muito bem feito. Dennis DJ arrasou muito. Quanto de liberdade criativa você tem na hora de interpretar um personagem? Uma metade, vamos dizer, que é bem negociável. A ponto de ter um diretor de dublagem ou diretora que compõe. Cabe, tenta. Vamos ver como é que fica. Coloca. Vamos ver se funciona na boca. Que é um termo de sincronismo, interpretação e adequação. Então tem coisas que vão pro ar, tem coisas que sou eu, tem coisas que é ele, e é isso. E nunca é sobre nós. Acho que isso é muito importante. Estabelecer o efeito de bom senso também é muito importante, mas muito importante mesmo. Então eu acho que uma metade, vai. Uma sequência, uma boa libra, né?
Colocar aqui uma pergunta um pouco polêmica. Na hora da gravação, você já teve algum problema com algum diretor? Eu não esqueci o que você fez pra mim, não. Tira. Um problema? Eu sou de boíssima. Eu já trabalhei com gente que, tipo, eu não era tão fã, ou não topava, coisa do tipo. Eu acho que o profissionalismo, ele mede muito. Já teve produção do tipo, posso falar outra coisa que não isso? Porque isso é muito difícil de falar. Posso falar parecido? Sem falar isso? Eu acho que foi mais sobre situação de mudança mesmo. Mas teve uma coisa, eu acho muito, muito engraçado, que os diretores da época tinham uma coisa mais... E eu, como diretor de dublagem hoje também, já experimento dessa nova geração. E, tipo, é tudo muito leve, porque você precisa estar confortável, assim, para fazer. É o meu pensamento, sabe? Eu, na execução de guiar um artista, eu quero que ele ria. Eu quero que ele brinque, que cante, que ouça uma música comigo, que se sacuda, que fale qualquer coisa, que invente uma graça. Porque tem gente que fala, não, ó, aqui não falou direito. Ó, aqui, ó, sujou. Ó, tá curto. Ó, aí tu fica, tá, beleza. E quando tu fala, gente, eu tava pensando nessa frase aqui, pelo amor de Deus, sou eu falando isso, acabou o mundo. E aí a pessoa ri, já tira a pessoa do senso. Que é isso? Porque você topa com uma pessoa e você não sabe o que ela tá passando. Digo eu que passo por um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, inclusive agora. E ninguém sabe. E nem precisa saber, porque o que tem minha vida pessoal com a vida dos outros? Por isso que às vezes eu não entendo as pessoas que levam isso e, tipo, fazem a pororoca, né? As suas águas cruzam com as dos outros e viram uma lama. Aí teve uma vez que lá no começo da minha carreira, meu primeiro fixo pro Discovery Channel, pro Animal Planet, se eu não me engano. E eu falei assim, diretor, eu posso mudar essa palavra? Porque eu achei que essa palavra eu acho que não vai ficar tão legal, posso colocar outra? Ele puxou o microfone, eu vou falar. É em memória. E eu amo ele de paixão, ele não fez nada demais, mas, sabe? Valdir Santana, a primeira voz do Homer Simpson. Grande mestre, ele falou assim, meu querido, diretor aqui sou eu. E eu achei que ficou bom. Se eu falar pra você que não ficou bom, você regrava, mas ficou bom. Não vai regravar não, pode continuar, tá, meu filho? Aí eu, tá, sim senhor. Continuei. Então era uma coisa assim que, né, não foi uma tratativa de falta de respeito minha, mas ele colocou o respeito dele. E daí eu entendi que para aquele projeto existia uma liderança, uma observação, do qual eu precisava também me adequar, a ponto de não sugerir tanto. Mas nunca, assim, indisposição, nada. Eu sou pau para toda obra, mesmo. Veja. Como que funciona o dia a dia de um dublador durante a gravação? É uma esponja, né? A gente tem que tomar o maior cuidado com isso também, porque, querendo ou não, eu sou do tipo de artista que puxa. Se eu vou fazer alguma coisa dramática, eu vou ficar sugado. Porque eu sou muito intenso, daqui a pouco eu tenho que voltar. Eu dou muito de mim, tudo mesmo. E depois eu pago preço. Depois eu durmo que nem só uma pluma. Mas a rotina é feita da não rotina. O meu dia hoje pode ser feito de tudo. E amanhã de nada. A gente, pelo efeito de não ter cumprimento de vínculo empregatício, a gente flutua. Então, sei lá, hoje eu tenho um trabalho às 14 horas. E pode ser tudo. Eu vou fazer uma participação em Grey's Anatomy, que é o que eu voltei a fazer ultimamente. Por hora, amanhã tenho de 9 da manhã às 10 da noite direto. É novela mexicana, turca, é animação japonesa, ocidental também, é série, reality show, MTV, de férias com ex e mais o quê? É isso. Então você tem que estar pronto para tudo. E você chega lá na hora, porque a gente não tem consequência prévia, é na hora. Você olha, você vai fazer a Dona Kiki. Que? A personagem feminina. Maigona, passar para você ouvir. Você começa, entra, se concentra, vê texto, TV, fone, às vezes diretor,
E esse exercício, você fica nisso. Time code correndo ali, em 05, 04 ele vai começar. 02, 3. Mas o que você está falando? Ai, ficou curto. Deixa eu mandar mais uma. Mas o que você está falando? É o quê? Ah, eu? Ah, eu tô bem. E você? Não, eu perguntei primeiro. Ah, tá. Tá, depois a gente se fala. Valeu. Tá. Tchau. E essa é a câmera. E aqui é o texto. E sei lá onde é que eu tô. Porque eu tô sendo personagem. Às vezes eu tô em cima de mim. É impressionante. Falando disso, você tem uma técnica ou alguma coisa que você faz antes de entrar no estúdio? Eu rezo. Só. Eu não tenho técnica nem mesmo pra grito. É muito doido. E eu fico rouco. Eu estabeleço um grito assim, de qualquer forma, mas vou. Eu lembro do filme 1917, de Christopher Nolan, que foi um filme de plano sequência. Eu sou protagonista do filme. Faltando tipo ainda uns 10 minutos, eu já estava completamente sem voz no filme, gravando. Gravei no ambiente com ar-condicionado também. E aí, uma coisa de louco. A mesma coisa aconteceu não aconteceu com o Homem-Aranha, que é aquela explosão, inclusive, emocional, mas aconteceu com o mesmo Tom Holland em Uncharted, quando eu fiz o Nathan Drake. E sem voz, assim, é uma coisa que depois volta. Aí eu viro a Regina Roca. A frase do dia é... Mas é isso, assim, o que me faz maior agrado é que eu deixei tudo de mim. Depois a voz eu recupero. Eu mesmo tenho que me achar depois, quanto mais a voz. Eu procuro os dois, mas é isso, é visceral. O negócio é visceral. Quando eu vejo as pessoas assumindo a artificialidade, que inclusive quer nos deturpar e tornar-nos extintos, eu fico louco. Porque eu não sei como é que as pessoas não se envolvem. Não sei como é que elas tomam aquilo só como um objeto de... Tô lendo. Como bula. Lê a massa, joga fora. Não é. É mediúnico. Você tem que se mover para fora de você, mesmo que seja um eixo mínimo. Mesmo que você saia só um pouquinho de você. Mas não é você. Você não está fazendo você não está se dublando na TV. A não ser que seja um trabalho de voz direta, né? De áudio direto, você faça um ADR ou coisa do tipo. Mas não é, sabe? É som, é... E eu sou do tipo que luto pela dublagem sensorial. Hoje a dublagem tomada pelo internacionalismo conta muito de só onde tem som. Eu fico puto. Porque a ideia é você tem que fazer o trabalho e compor as reações, os elementos, Às vezes tem aquilo na imagem, senão tem... E não tem som, não bota. Eu fico... E eu, como diretor de dublagem, eu faço exatamente isso. Olha, dublagem sensorial, feita para sentir. Daquela que fecha os olhos e você consegue enxergar. Para isso. Que o molde é meu irmão, por exemplo, né? E meu irmão, durante a pandemia, inclusive, se descobriu, digo que eu, escovando o dente dele, vi que a retina dele estava esverdeada. Descobrimos que ele é deficiente visual parcial também. Olha isso. Mais uma para acessibilidade. Mais uma para luta. Mais uma para o que a dublagem cumpre. Mais uma pelo que o meu privilégio reunido de ter sentidos aqui, tudo funcionando, fazer por quem não tem. Ah, dublagem é para analfabeto. Ah, dublagem, pô, vai aprender inglês, vai aprender outra língua. Falou fela que tem privilégio e não tem sensibilidade nenhuma, de uma rocha proposta. Porque, porra, eu também me formei no inglês, acho ótimo, mas eu não vejo filme legendado. É uma questão de preferência, não de intelecto. Então, essa serventia de falar para as vidas desde o berço é uma missão. E é um privilégio também, de ser uma voz a ponto de falar fora do ambiente de estúdio e a pessoa... Conheço você de algum lugar, ou se não... Caramba, é você! Você fez parte da minha infância. Chegando aqui eu ouvi isso, tive esse recolhimento. Alguém me abraçou com emoção, olhos molhados. Obrigado por fazer minha infância feliz. Eu, em módulo físico, tenho 34 anos, mas fiz muita gente, muita criança feliz. E ainda faço, ainda vou falando, eu sou o Homem-Aranha dessa geração. E é muito louco.
Saber que eu, na minha imperfeição, represento algo de bom para alguém. Né? E é o mais próximo de ser perfeito que eu já vi na minha vida. Que a gente não é perfeito, né? A gente busca e tal, a gente sai dessa vida sem ser. Mas é o mais próximo de perfeição. Saber que eu faço sentido na vida das pessoas. Você disse que às vezes fica um pouco rouco. O que você faz para cuidar da voz, voltar ela ao normal? Repouso vocal é de extrema importância. Eu sou muito de trepidar lábios com umidificação dele, hidratação dobrada quando acontece. Fazer quase o nível on da coisa. É basicamente isso. Eu tomo logo pelo recolhimento. Eu já vou me medindo pelo recolhimento. E por efeito de recolher, eu acabo vendo que rola, acontece. Eu consigo voltar brevemente. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho muita proteção. Assim. Acho que é um sentido de ser muito povoado mesmo. É a ideia de ter a voz daqueles que não têm. Eu carrego a voz de muita gente que não pode falar. Então é isso que me dá uma força até fora do eixo artista, né? Porque eu exercitando a dublagem ou não, eu ainda sou artista, ainda sou dublador, ainda estou falando em algum lugar. E é muito louco eu andar um país inteiro sem ter unidade física para conhecer as pessoas para quem eu falo e tá falando nesse momento. E tá falando quando eu durmo. E tá falando quando eu estou pensando em um mundo melhor, coisa do tipo, eu estou falando. Alguém está sentindo raiva de mim nesse momento, alguém está rindo comigo nesse momento, alguém está chorando por causa de mim nesse momento, por coisas que estão passando agora, por coisas que estão administrando agora, por um elemento de eu preciso ouvir, ou por um Jorge Versilo, o Homem-Aranha está ouvindo agora e eu estou falando junto com o Jorge Versilo. Como assim? Se eu estou falando para vocês aqui agora, como é que eu posso estar em uma televisão agora? Como é que eu posso estar no norte do país, no meio da Amazônia? Sabe? É muito doido. É muito doido. Você estava falando de sensorial, né? No início você falou da IA. Esse é o nosso próximo tópico. Uhum. A IA já afetou diretamente no seu trabalho? Já pelo efeito de terem colocado, inclusive, numa bandeira no streaming, que foi Prime Video, um teste valendo meio que de qualquer jeito. Já perguntaram para mim se eu falei determinada coisa quando eu não tinha falado, quando pegaram os meus fonemas, memorizaram e colocaram dentro de um sistema no qual eu recorri não em via judicial, porque eu só ia tentar isso em última instância, não é por aí, mas falando absurdos. Talvez pelo elemento, pelo cansaço torpe de tipo, grava um áudio de aniversário pro meu irmão, ele é muito seu fã, não consegue, tem alguém que faça, valeu. Alguém vai fazer a tua voz. Tem isso também, sabe? Porque a gente é impedido mesmo, não é má vontade. Foi quando eu criei exatamente um projeto, né? Associado ao elemento de cumprir com cunho social para mostrar que, aprendi alguma coisa nessa vida também, né? Daí de graça o que é de graça, mas ao mesmo tempo, infelizmente eu não tenho todo o tempo do mundo, então para aquele tempo que eu tenho, poder... Você quer me ajuda? Então me ajuda também. E aí escolhi uma causa para isso, né? Para calçar alguém. E aí a gente estabelecer elemento troca. Mas sim, a inteligência artificial está vindo com tudo e sempre existiu. Google, como eu chego na Universidade de Sá, Maracanã? Inteligência artificial. Por favor, digite o número desejado. Inteligência artificial. Vire à esquerda. Inteligência artificial. E todos os módulos que nos acompanham a vida inteira. Inteligência artificial. Não é que a gente seja contra. É só uma luta contra a extinção. Inteligência artificial coexiste. Não desiste. Então, assim, pragmaticamente, estão tomando isso como uma força economizadora. Então, não importa. Olham pra gente, são só dubladores que estão em elementos de escritório, de empresa, gente de limpeza, RH, administração, assim, tudo. Né? Manutenção, TI. Somos só nós mesmo, né? É isso. A gente ganha tão bem, se você soubesse. Até por uma estimativa própria, numa conversa que não é nem datada, nem estabelecida por um controle, mas é dito que nós somos um dos países que pior é remunerado por dublagem.
A gente aqui atrás é muito defasado, é uma coisa impressionante mesmo, assim, você não acredita que estabeleceu uma arte tão mágica de nível perpétuo e você, tipo, oi? Quê? É absurdo, é absurdo. Por isso que nós somos tomados pelo efeito quantitativo também, por isso que nós somos, né, nós somos repetidos e tudo mais aí. Você já respondeu umas 2 perguntas já juntas. Aí. Você acha que haverá uma redução na demanda dos dubladores no futuro? Sim. Sim, eu acho. Eu acho que eu tenho falado muito isso entre pares, né? Eu acho que a gente está caminhando para um desenho do que é o novo normal. Não quero associar, mas pensa no efeito pandêmico. A gente não sabia o que era aquilo. A gente precisava sobreviver àquilo, a gente sabia disso. Inteligência artificial é tipo. Não quero dizer que é uma doença, de forma alguma, mas ao mesmo tempo nas mãos erradas se torna. Porque se inicia o implemento de fake news. Você começa a falar, não sendo você, a sua imagem é usada, a sua boca movimenta e você fala coisas que não correspondem. Então está tendo a propósito, né, algumas situações de treinar sistemas para que uma pessoa consiga multiplicar outras. Uma pessoa seja necessária para fazer o trabalho de outras. Ah, mas eu não vou substituir o cara que tem 20, 30 anos, mas vai substituir a pessoa que está começando agora? Que tem um sonho, que estudou, que se enfiou num teatro, que fez universidade, que formou nisso, para poder ter a chance de estudar. A gente vive muito isso, né? É o tempo das facilidades, é o tempo dos influenciadores, é o tempo que ter mais número significa mais do que você ter talento. É muito difícil. A gente coexiste com isso tudo. Ah, qual é o teu número mesmo? Na rede social, você tem mais de 100 mil? Ah, então vai dar certo. Então acho que pode dar certo. Você tem menos? Ih, uma rede social forte está contando agora para dublador também. Então, onde vai ficar o talento? Está caminhando com o novo normal. Se ali na frente também isso precisar ser negociado, aí é culpa do tempo. E de quem deixou. E das brechas que foram abertas. Porque, infelizmente, a gente corresponde a uma função que abriu muitas brechas, né? Que permitiu muito e que não se uniu no tempo certo. Mas, com certeza, eu acho que nós já estamos caminhando para isso, né? Muitas pessoas paradas, muitas pessoas que... Falei, gente, a gente já vive um novo normal, isso é um fato. Para onde a gente está indo, a gente ainda não terminou de construir isso, a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente espera que seja um bom lugar, mas não é mais o que a gente tinha, que era bom. Mas não é mais o mesmo, não vai ser. Será que vai ser melhor ou pior? A gente está tendo uma prévia aí, eu prefiro nem dizer. Só na presença do meu advogado. Alguns atores já deixaram as suas vozes para usar na IA após sua morte. Você faria o mesmo? Nunca. Nunca. Eu tenho muito controle sobre as coisas que eu sou e que eu faço e que falo. Foi o que eu disse para você antes. Eu brinco muito que eu sou ficha limpa, assim, completamente incorruptível. E acho que ter me associado a um herói que é o Homem-Aranha, por exemplo, que é um herói que não mata, por exemplo, diferente de outros, que luta pela educação, que luta pela redenção, que acredita que o mal pode se reconfigurar, não pode também corresponder. Eu tenho que fazer jus a isso também. E eu caminho desde sempre assim. Eu firmo isso. Não precisei chegar nele a ponto de, eu estou me reinventando para corresponder a um herói. E não é minha busca. Herói é povo, né? Herói é a gente que sobrevive diariamente. Mas eu nunca faria isso, porque isso é se vender, sabe? Eu ficaria deveras estremecido na minha unidade espiritual, saindo dessa vida, sei lá, prematuramente ou qualquer coisa do tipo, e deixar para quem era do meu convívio falar coisas que, nossa, isso não é o Whirley nunca falaria uma coisa dessa, mas tá falando, vai falar, porque eu vendi, porque eu
eu estabeleci essa unidade que veio comigo para ser esse tempo à venda do outro. E isso não significa que depois de mim ainda não continuem, por propósito do que seja, ou tomado por uma ideia de que é homenagem, com o que o meu DNA vocal compôs. Que vão. Por curiosidade ou por maldade. Olha, você lembra que ele falou isso? A humanidade não deu certo e a gente sabe disso. E a gente tenta ser o lado bom da coisa e a parte que ainda vale a pena. Porque é cansativo demais. Vamos falar agora do seu projeto? Vamos. Boas coisas. Você se inspirou em alguém ou algum projeto? Ou é algo que veio inteiramente da sua cabeça? Existia um projeto chamado Nossas Vozes, que eu acho que é muito importante também, que era exatamente essa medida de, gente, eu não posso gravar, mas se você ajudar com uma doação, a gente vai conseguir criar um fundo para os dubladores que estão em situação emergencial na pandemia. E aí a gente consegue. Claro que tem algumas regras, algumas coisas a gente não vai poder dizer, mas dá para fazer. E é a mesma coisa. E as pessoas pediam muito e pedem muito, porque colocam a realização de alguma coisa que tem símbolo e vínculo de isso é muito importante. Eu já pedi gente de casamento, você tem uma ideia disso? Caraca, tipo, qual vai dar mulher? E aí, você aceita? Eu já falei em chá revelação. Falei assim, entra aí, quem é que tá entrando aí? Tem alguém entrando aí. E o balão, era um menino, entrava na boca do cachorro. Cara, tipo, falei, que coisa mais incrível, sabe? Tipo... Mas eu também falei para quem estava em despedida da vida. Há pouco tempo também eu falei para uma criança de 7 anos em metástase, que foi embora há pouco tempo. E eu falei, eu preciso me mexer. Essas pessoas precisam de ajuda também, né? Eu não vou cobrar. Dai de graça que recebeste de graça. Eu vou cobrar para mandar um áudio? Eu sempre pensei. E era uma medida de... até que tornaram isso uma trend no TikTok. Viralizou, porque foram milhares de pessoas vendo aquilo. Acho que chegou a 1 milhão. E aí a pessoa, eu pedi pro dublador. Ele me mandou e tal. Eu falei, caramba, agora eu preciso me mover. Preciso me mexer a isso. E aí eu fiz. Então é uma série de links, né, dentro de um diretório, onde você escolhe uma causa para corresponder ao valor que te parece melhor. Logo depois eu estabeleci um valor mínimo, porque teve uma vez que doaram 15 centavos, eu falei, tá, beleza. Eu falei qualquer valor, então qualquer valor mesmo. E aí eu coloquei um valor mínimo, né, praticamente o valor de um prato de comida, porque eu também ajudo um projeto chamado Voz das Comunidades, que leva comida e agasalho para pessoas em situação de rua. Eu falei, é isso, imagina. Não me supervalorizando, mas acho que 15, 20 reais, 25, tá legal. Porque a pessoa vai usar isso. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou dar esse áudio de presente. E era sempre um pedido de favor. Então, eu também pedi um favor. Falei assim, claro que eu te ajudo, mas você me ajuda também? Escolhe uma causa e o que você pode. Muitas vezes as pessoas falam, não tenho isso. O que você puder. Quando a pessoa tava, eu não tenho isso, não tenho 20 reais. O que você puder. A pessoa, dei 5 reais. Ótimo. E aí, amigo, tudo bem? Aqui quem tá falando é o seu amigo da vizinhança. Fiquei sabendo que você... Não me custa nada além de tempo, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, tendo tanto entendimento sobre tudo isso e não fazer nada, aproveitar o tempo que eu ainda estou. Nossa, deixar só a tela, não fazer alguém sentir, eu sei o que é fazer alguém sentir. As crianças. Eu já, pelo efeito Homem-Aranha, não digo nunca que sou eu. Às vezes, se escapar eu fiz, eu sou, é pelo efeito da prática de fala mesmo. Mas o Homem-Aranha, quando eu falei, fez uma criança comer um prato de feijão porque ela não comia. E ela filmou o prato. Aqui, tá filmando, padrinho? Tá filmando? Aqui, Homem-Aranha. Lambendo o prato, mostrando. O Michelangelo das Tartarugas Ninja, que eu fiz nas unidades de cinema via Michael Bay em 2014, 2016. Santa Tartaruga, irmão! Você já viu aquele vídeo do gato tocando piano com pauzinhos? Fez uma criança não sentir a agulha da quimioterapia. E fez ela não chorar. Fabricinho, menino Fabrício, que ele tá tatuado na minha alma. Eu não tenho uma tatuagem, mas ele tá tatuado na minha alma.
Ele foi embora um dia antes dele completar 10 anos. Eu acompanhei ele durante toda a vida dele. E o último conselho que eu dei pra ele é que eu escrevi pra mãe como é que ele tá. Que é minha amiga pessoal, virou uma irmã. Ela chegou pra mim, eu senti que tinha que falar com ele. Acho que eu vi alguma coisa, eu senti. E ela chegou pra mim e falou assim, amigo, ele tá indo embora. E aí eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. É sempre isso na minha cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa. Em Capitão América Guerra Civil, o Peter diz pro Tony Stark, ambos fora do seu uniforme, da sua armadura, a frase que era com grandes poderes vem grandes responsabilidades do tempo. Que era, quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e daí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. E é, de fato, isso. Se você tem um poder e não executa ele, é sua responsabilidade que vem depois. Se você podia se mover a realizar ou mudar alguma coisa, né? Porque a linha temporal é plenamente editável, né? E aí, o último conselho que eu dei pra ele, e aí, irmãozinho, falando baixinho, né? E aí, irmãozinho, tudo bem? Hoje eu aprendi uma lição muito importante com o mestre Splinter. Ele falou que um grande herói também descansa. A gente precisa descansar. Você precisa descansar. E eu sei que você pode me ouvir. Horas depois ele foi embora. É forte. E é bem difícil, porque isso sempre assume uma trava na minha garganta. Porque eu vivi isso, né? Eu lembro que fui em Goiás para fazer um evento e a mãe dele me recebeu com flores e quando ela me viu, ela desabou. E eu pleno, segurei. Depois ela me contando a história com ela plena, eu desabei. Porque eu sempre seguro para depois cair. Então, é sobre isso. É sobre... Porque o artista, ele é um respaldo, ele é um alívio. Ele é um suporte, ele é um apoio. Ele é um amigo. Eu ouvi, isso é terminantemente muito difícil para mim, para eu falar, eu estou mantendo plenitude, mas por dentro eu já estou inundado. Num último passo público que eu tive, que foi em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, um menino teve crise de ansiedade diante de mim, eu estava no palco, eu estava em dupla, minha dupla estava falando, eu desci até ele, falei, respira. Peguei minha água, dei para ele. Falei, não respira pela boca, nariz, ó. Respira, ele tocando em mim. Era como se eu fosse uma santidade. Ele assim em mim, falei, calma. Segurei o rosto dele, calma. Ele estava na primeira fileira. E aí ele falou assim, obrigado por ter estado comigo quando eu nem mesmo eu estava. Eu tenho depressão. E era você que eu ouvia quando eu precisava me curar. Falei, eu fiquei inerte. O artista é isso, Maria. Você é isso. Sabe? Nós somos isso. A gente vai sair dessa vida, desse tempo, sem saber realmente o que a gente é. Mas uma prévia a gente tem. E é nisso que a gente sustenta. Pés no chão e asas nas costas. Humildade plena para tratar do outro com a exclusividade que ele é e que ele trata. E asas nas costas para voar para ele. Para encantar ele. Para distrair ele da dor dele, mesmo que a gente esteja sentindo dor. É o meu caso, é o teu caso. Mas a gente precisa fazer o outro sorrir, precisa lembrar o outro de viver. Não desista. Não desista. Não desista. Você começou esse projeto sozinho ou teve outros dubladores junto com você? Eu sozinho. E depois alguém se interessou. Poxa, eu quero te ajudar também. Depois, claro, os movimentos da vida não formaram isso, mas eu sozinho. Acho que ainda sou o único que faz. Independentemente do elemento, como tem o Nossas Vozes, que é um grupo de dubladores juntos, trabalhando. A minha forma independente é justamente a minha forma de dar graças a coisas que eu acredito. Inclusive tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, né, que é anti-suicídio. Tem causas do autismo que lavram a alma do meu irmão e também a minha. Porque se eu não sou autista, eu digo que eu sou honorário, porque eu quero pertencer a essa santidade que é o meu irmão, porque meu irmão é santo. Meu irmão é.
é ausente de maldade, não coexiste, né? Não lida com a sociedade, não verbaliza. Então é um empréstimo de céu na terra pra gente mesmo. É o que você vê de bom em mim, é ele. O Hospital Municipal Jesus, que inclusive fica perto aqui da unidade, aqui, Hospital Jesus, que foi o hospital que me devolveu a vida no meu único movimento hospitalar, quando nenhum hospital quis aceitar quando eu estava morrendo. A minha garganta fechou, os meus ouvidos fecharam, o meu nariz fechou, na verdade eu fiquei por isso aqui respirando. Os meus pais tinham aviso de que eu poderia sofrer morte súbita pelo efeito da respiração precária. Fechou, eu tive uma crise alérgica, uma escarlatina, corpo todo vermelho, uma intoxicação que nada dava jeito. E aí minha mãe me levou a esse hospital, e aí ela, quase como uma Pietá, né? Eu sendo um Jesus no colo de Maria, já morrendo, já não tinha noção de morte aos 9 anos, né? Acho que hoje é difícil pensar em ir embora. Mas naquele tempo, eu tinha os meus apegos, mas não era próprio de quem sabia o que era viver, o que era morrer. Eu só era criança. E aí, a médica, o hospital está lotado, não tem como. E, de certa forma, acho que minha mãe sabia que tinha alguma coisa ou alguma possibilidade de salvação. E minha mãe chegou e falou assim: se eu perder meu filho, ninguém aceitou meu filho, se vocês não aceitarem meu filho, eu vou ficar aqui. Meu filho vai embora aqui. Mas colocou isso. Eu não vou abandonar meu filho. Você, como? Sabe, fez todo esse movimento. E eles me colocaram para dentro. Como eu sobrevivi? A parte do amor da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô, do meu irmão. Oxigênio. Esse oxigênio que foi negado a duras penas no nosso país, né? Banalizado. Oxigênio. Do qual minha mãe passou uma noite inteira sem dormir, segurando porque não tinha. Estava tão precário mesmo que não tinha como prender. A minha mãe falou: eu vou segurar, eu vou ser o oxigênio do meu filho. E eu voltei. E é por essa mesma mãe que eu vivo, que eu não saio de perto. Meu pai, meus avós, meu irmão. Porque a vida é isso, a vida é reencontro. E quando a gente vai reencontrando as pessoas, eu por intermédio de artistas, por isso que as pessoas às vezes falam: nossa, ele me encontrou, que às vezes as pessoas falam isso, eu vejo, eu acho tão terno. Ele me tratou como se eu fosse o melhor amigo dele. Quando eu conheço uma pessoa, eu não conheço que ela vem me agradecer pelo trabalho, eu abraço, eu não solto, eu fico ali, eu nino, eu brinco. Porque não é só conhecer, é reconhecer. E isso eu não falo, né? Mas é isso, aquelas pessoas têm um elo comigo. E elas convivem comigo há mais tempo do que eu posso medir. Eu estou vendo elas ali agora, mas elas já convivem comigo. E elas têm conforto ao me ouvir. Então elas têm que ter conforto na minha matéria também. Se elas estão me abraçando, elas vão sentir o abraço da minha voz, porque é o que eu deixo. O meu trabalho é de herança. E o que eu deixo é o melhor de mim, não é o pior. O pior eu levo, eu retransformo. Mas é basicamente isso. Maria, muda essas perguntas que eu estou ficando muito emocionado. Vários. Você lembra qual foi o seu primeiro cliente e qual personagem ele pediu? Você sabe que eu não lembro, mas foi o Homem-Aranha, com certeza. Eu tenho isso anotado. O primeiro, porque eu fiz a lista para não perder ninguém. Né? E para também fazer uma média de tipo, poxa, eu consegui criar esse montante para ajudar alguém. Esse dinheiro foi para ajudar alguém. Esse dinheiro ajudou a matar a fome. Esse dinheiro ajudou a cobrir alguém do frio. Esse dinheiro ajudou alguém a salvar a vida. Então, por mais que eu não tenha fechado conta, mas eu faço, tipo, tô em blocos de notas de 0 a 100, do 101 ao 199, essas coisas, sabe? Mas o meu primeiro, com certeza, me pediu pro Homem-Aranha e com certeza foi para falar para alguém importante para ele, que é a média geral. Pedidos inusitados? Tem. Salvadores? Também. Que foi o fato da própria criança acreditando no herói que, né? O outro foi sobre tomar remédio. O outro foi que ele não podia voar. Deixa comigo, amigo. Deixa comigo. Eu vou aqui por cima, lanço minha teia e você precisa ficar embaixo tomando conta pra mim. O mais engraçado é que às vezes eu falo, como o Homem-Aranha, eu passei na sua janela e te vi. A criança fica desesperada, fecha a cortina. Falei, calma, não tô te vendo agora. Teve uma menina, uma conhecida, que começou a fazer festas populares para crianças e alguns temas eram do Homem-Aranha. Ela falou assim, você grava para mim? Claro, não foi nem para cobrar.
Nem para ajudar no projeto, eu nem falei nada disso. Falei, claro. Falei, mas ó, se puder trazer a reação para eu ver, é o único pagamento. E são as crianças populares, crianças inocentes, crianças carentes. O que o dinheiro não pode comprar nem pagar. As pessoas, elas entram em contato direto com você ou você tem parceria com algumas instituições? Existe uma página que eles montaram como um próprio universo, que leva o meu nome, o Irley mais Verso, Irley Verso. E lá tem uma força assistente que às vezes administra isso por maior controle. Às vezes eu não tenho essa diferença de tipo eu mesmo, não atender, atendo e faço valer, e tomo nota também e a gente não se perde. Mas é sem burocracia total. É sem burocracia total. Inclusive está passando aqui na tela o número para você ligar. Não. Se deixar, a gente coloca. Ó! Agora esse projeto ele é conhecido, mas no início você fez alguma divulgação dele ou ocorreu naturalmente? Entrou em aspecto de rede social, até de forma nacional. Digo por meio também das forças, né, das redes sociais e tal. TikTok é um exemplo disso, né? Nossa, popularizou de um jeito a ponto de que começaram a pedir para os outros. E aí isso criou um problema, porque não veio exatamente comigo, veio com outros também que gravavam. Que fofo, claro que eu gravo e tal. E aí as pessoas pediam, narravam um sonho e iam para a rede social para hitar, para criar um hit, saca? Para viralizar. E aí, notando isso, aí começou o movimento. Olha, gente, a gente não pode, porque a gente fazer voz de personagem, a gente sabe que tem proteção do audiovisual, mas aí você não gravaria para uma criança que está espetada recebendo quimioterapia? Você não faria? Tendo a voz? Você não faria? E é o meu caso. Tanto que eu falava, eu quero ver quem é que vai me impedir. Botei essa banca uma vez, não falei isso com os grandes, porque os grandes não se metem. É sempre um igual, sempre quem está do lado dando opinião. Eu não vou acalentar uma criança. Eu já fui uma criança que já estive no hospital. Eu sei o quanto é importante a fala sobre crença, entendeu? Então é só sobre ter cuidado. De não fazer a autoafirmação, de dizer o nome do personagem. Eu sou. Oi, você sabe quem eu sou? Olha, eu tô grudado na parede, eu tô de cabeça para baixo, eu lanço teia. Você sabe quem eu sou, né? Aí, pessoal, várias vezes, mostrando o vídeo, Homem-Aranha! A resposta já tá ali, né? Mas é exatamente isso. Como é que você não vai fazer uma coisa se você pode fazer? Se você não fizer, a culpa é sua. E esse é o meu pensamento. Você pode explicar pra gente como que ocorrem os pagamentos desse projeto? Claro, via rede social, através do Instagram propriamente, até através desse que faz o controle, né, que é chamado Irley Verso. Eles emitem uma medida de Pix, eles mandam uma nota, claro, sempre tomando consciência de se não é algum ato programado, que ainda tem isso, né? Eles podem mostrar como se tivesse sido feito, mas está programado e depois a pessoa pode até desfazer. Aí manda, é validado, né? Tudo é verificado e aí eu entro na conta e executo o que a pessoa pediu. Eu queria que falasse para não sei quem, porque aconteceu isso. Fala isso para ela, lembra ela disso, comenta isso, parabeniza por isso. E aí depois que tudo está certo, é validado, toma nota e eu gravo. Você meio que já respondeu isso, mas para deixar claro. Uhum. Apenas crianças pedem seus áudios ou adultos também? Adulto, já gravei muitos áudios para pais também, para avós. Muito doido, né? Mas é verdade, para alguns eu sou o homem da TV. A voz do homem da TV, o menino da TV, o moço da TV. Mas para qualquer pessoa. E se precisar que eu grave também para um pet, eu gravo. Ué, quem não? É um bom sentimento. Oh. É sobre isso. Eu já fiz collab, né? Quando fizeram exatamente esse chá de revelação de bebê. E eu combinei com o cachorrinho. Ué, acho que era Zeus o nome, alguma coisa assim. Zeus? O que você tá fazendo, Zeus? E o Zeus entra com um balão na boca, era azul, era menino. Falei, o nome vai ser o Irley, né? Não vai.
Não, isso aí, independentemente, não sou eu que dito as regras, são as pessoas, o que vocês querem, né? E aí eu tento cumprir da melhor forma. Tirando o Homem-Aranha, Uhum. quais outros personagens que mais pedem pra fazer? O Michelangelo das Tartarugas Ninja, o Lincoln Loud de The Loud House, que é um fenômeno também junto de Bob Esponja na Nickelodeon, que é um menino de 11 anos. Meu nome é Lincoln Loud, eu tenho 11 anos. O Maury, o monstro hormonal de Big Mouth. Eu sou o monstro hormonal. Cuidado com o que você vai pedir pra mim que eu vou falar, hein? O Batata também, do Incrível Mundo de Gumball. Sabe o que a gente faz quando quer se animar? A gente canta. Já fiz também o Gabo. O Gabo, ele é um camisa 10 de um produto da Disney chamado Once. 11, na verdade, né? Que ele é um produto argentino que vai até voltar agora em 2026. Eu sou de Álamo Seco e eu vim realizar um sonho. Nossa, é muita coisa. Já fui também o Belson, de Clarence o Otimista. Pra mim, tanto faz. Desde que você não se meta com Clarence, eu não tô nem aí se você vai ouvir esse áudio. E as pessoas vão acreditando e vão comprando essa briga e... é básico. E também já fiz... Agora também tenho feito... Eu ainda tô buscando conforto nisso. O Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco, que agora eu sou a voz atual do Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Vamos achar Saori, Meteoro de Pegasus! Também sou a voz agora atual de TK, de Digimon. Então, a gente vai chegando lá. É basicamente isso. Eu sou um Digi escolhido, tá vendo? Eu falei de Digimon lá atrás, que foi o que me levou pra dublagem, pra me certificar de que isso era real. Sonhos se realizam. Mesmo que às vezes demore 2 décadas. Mas acontece, eu ainda tô aqui. Você adapta os seus personagens pra fazer esses áudios ou você segue fiel ao original? Tenho que adaptar, porque tem cada coisa. Tem que adaptar. Tem coisas também que a gente tem que avaliar. Teve uma vez que falaram assim: você pode falar pro Homem-Aranha pra não sei quem tomar banho? Quem não toma banho. Cara, eu vou dar um jeito, mas assim. Tipo, às vezes algumas coisas que parece que vai ofender a pessoa, sabe? Ai, meu Deus. Aí tem que medir esse meio termo e tipo, tá, eu gravo, mas calma, não tem outro apelido, não tem outra forma de dizer. Mas é visceral, em todas as partes é visceral, mas sempre personalizado, sempre, sempre. E é muito legal o que causa, né? Porque, tipo, aquilo não se torna só um monumento cinematográfico e desce dali pra pisar no mesmo chão, sabe? Tipo, pra coisa tipo, pra falar: oi, Maria, tudo bem? Aqui é o seu amigão da vizinhança. Então é basicamente isso, sabe? É fazer sentir, é basicamente o topo. Quanto tempo, em média, leva pra criar uma mensagem personalizada? Eu preciso ler o que a pessoa precisa e na hora vem. É impressionante, vem, simplesmente vem. Da mesma forma que eu tenho a fórmula para falar com as crianças também, só vem. Eu não sei como, só vem. Quando você vai gravar esses áudios, você grava onde estiver ou espera chegar em casa pra gravar no seu telefone? Sempre ou no estúdio. Um estúdio próprio em casa? Sempre no estúdio, sempre com isolamento, sempre respeitosamente, sem fundo, nem nada, a não ser que caracterize. Tipo, eu tô num lugar, tipo, finge que você... Porque tem gente que dá roteiro. Finge que você tá andando, correndo e, tipo, eu vou lá. Então, eu tava querendo te encontrar e aí eu... E aí a gente faz, né? E aí a gente faz. E é por amor mesmo, porque eu não recebo uma comissão, não tenho nada disso. É tudo pras causas. E é o dinheiro mais bem investido envolvido a mim. Pode acreditar. Quais são os maiores desafios para você manter o projeto? Acho que o tempo. Ter tempo livre, sabe? Tipo, atender uma pessoa e, tipo, às vezes colocar ela em um modo de espera, tipo, não esqueci, sabe? Porque não é feito de qualquer forma também. Entendeu? Então tem toda aquela situação, tem toda uma burocracia. Mas só o tempo. Porque eu, enquanto tiver firmeza, quando estiver por aí, eu vou continuar. Você já chegou
aí pessoalmente ver alguma criança ou isso estragaria a magia, digamos Eu assim? fui vestido de Homem-Aranha. Teve um sorteio entre, acho que quase uma dezena de ambientes hospitalares, incluindo o Hospital do Câncer Infantil. Eu falei, vambora. Onde for, eu vou. Era a primeira vez. Eu não me sentia capaz. Eu falei, bora. E aí sortearam. Sortearam, pegaram o papel. Quando pegaram, Hospital Jesus. O hospital que eu fiquei. Ninguém sabia. Quando eu fui, eu precisei ligar para minha avó, liguei para minha mãe, que eu não estava conseguindo. Começou a me deu um ataque, me deu vontade de chorar e revisitar aquele lugar agora na visão de, tá, agora eu vou visitar as pessoas que foram eu e minha mãe ali, né? E aí coloquei a roupa, bem apertada, inclusive, e recomendo. Se você pode fazer, se você está tendo um senso de inutilidade sobre a tua vida, se você está para baixo, eu recomendo, por mais que seja forte, recomendo isso. Você não faz ideia, as pessoas abrem um sorriso por te verem, independentemente de ser você ou não, na forma, que eu tava de Homem-Aranha, e aí era a voz, né? Nossa, é a voz dele mesmo. Eu fui lá e tal, quando eu cheguei em casa, dormi. Cheguei pesado, cheguei assim. Eu fui para casa assim. E é isso. Ali só faltava subir em cima dos leitos. Era impressionante. Fui pro chão e falei, não bota a mão no chão não, porque você vai botar a mão nas crianças. Encontrei uma criança com Down também. Que até hoje eu coloco para falar sobre o dia da síndrome de Down. Eu coloco essa foto ele assim olhando assim para mim no bercinho e eu assim fazendo assim uma gracinha para ele e tal. E logo depois na pandemia, dia de Jogo do Brasil, 2022, acredito. Final do ano, pré-Comic Con, antes eu tinha participado de um congresso no Rio de Janeiro de dublagem. Medo danado, com polivitamínico, vitamina, né? Polivitamina no corpo. Vivendo com pais, irmão e avós. Fui no dia de Jogo do Brasil, Copa, pro Sírio-Libanês. Fui chamado para ser um herói do bem, que é um projeto, né, social fortíssimo na internet chamado Heróis do Bem. Eu fui chamado para ser o herói do bem por um dia, fui chamado para ir pro Sírio-Libanês numa UTI pediátrica. E lá fui eu, com outra fantasia de Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha. E aí foi demais. Logo depois eu fui pro lugar onde eu fico, e logo depois eu fui viver a Comic Con. Era como pagar promessa. Sabe, eu tinha que fazer isso. E preciso fazer de novo. Mas foi incrível. Dancei com as crianças subiam em cima da cama. Tinha criança em estado, de certa forma, vegetativo, que a gente chegou junto, a gente falou ao ouvido. Fui eu, Thor e Capitão América. A gente vestido, né? E é isso, o pessoal elogiou a energia, gostou muito, foi muito emotivo. Mas levamos festa, que é o fato, né? Falamos com os pais ficam muito vulneráveis, né, nessas horas, né? Mas foi tênue, foi de verdade. Então, sim. Vai ter que fazer mais, bem lembrado, bem lembrado. Você já recebeu ou presenciou uma reação inesperada ou emocionante de alguma pessoa ao ver seu trabalho? Já. Eu cursava, né, inglês e tal, num curso. E uma vez, sempre passava pela mesma menina. Era uma pessoa que cumprimentava, muito querida. E aí, num dado um dia específico, ela olhou assim, ela de longe, aí vieram tocar no meu braço e falaram assim. Eu contei pra ela que ela é muito fã de Sobrenatural, Supernatural. E eu falei que você dublou Sam em Chester, criança. Eu cheguei nela, ela tava assim. A mesma menina que me via normalmente, ela tava assim. Eu sou muito sua fã, você não faz ideia. Da mesma forma que eu fui num evento, o menino tava passando mal e falou assim, eu sou cardíaco. Eu falei, senta, calma. E o coração dele tava tum, 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 porque tava me vendo. Eu falei, gente. Assim, e aí eu quebro logo, né? Falei, que isso, porra? Que isso?
A gente ia pro samba todo final de semana, você não ficava assim, eu invento uma situação, a gente brinca. Mas eu entendo, né? Eu entendo, porque a voz se aliança a muitos rostos conhecidos, é uma coisa, magnetismo, um telão, fama. O Homem-Aranha disse isso na última unidade cinematográfica, que foi dessa trilogia inicial, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ele disse, como pode o mundo inteiro me conhecer e eu continuar pobre? Eu digo a mesma coisa. Eu digo a mesma coisa, porque é exatamente isso, sabe? É isso, a entidade é conhecidíssima, o personagem, mas a gente continua pobre, a gente é artista, pô. É igual professor, é resistência, a gente faz muita coisa, mas a gente continua pobre. Pobre pra caramba. Vocês do cinema também, né? A gente vai lutando até chegar lá, mas o percurso é isso, a cultura no Brasil precisa ser tratada com requinte de luxo. Porque o que a gente salva igual médico às vezes, né? O meu médico, eu me consultei há pouco tempo, ele falou assim, você é um semimédico. Às vezes eu pego o celular, de madrugada tem gente pedindo, me ajuda, manda um áudio aí pra não sei o quê. Mando, eu largo tudo. Eu lembro que nessa unidade de Sem Volta para Casa, teve uma menina, que inclusive minha conterrânea foi, que estava já em estado paliativo, precisava ver o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, estava longe de estrear. O pessoal da Sony me contatou, eu fui contatar os outros, a gente conseguiu, por um apelo forte, que ela assistisse, acho que em Botafogo, e eu mandei um áudio pros pais. E mandou para ela, fecharam um cinema só para ela ver. A avó dela estava ligada à máquina, estava no respirador, ela viu, dublado. E eu mandei um áudio, ela se emocionou muito. Logo depois, fizeram uma reportagem, tá até hoje, tá no O Globo. Colocaram o meu áudio. Eu fiquei possesso, porque eu não fiz isso para isso. Fui questionar. E aí falaram que foi o pai ou a mãe. Eu falei, retiro tudo que eu disse. Tudo bem, mesmo. É porque não é, isso é para ser oculto, não é nenhuma medida de eu fiz, o dublador, fizeram uma nota, ouço o áudio do... Depois eu falei, se eu tivesse ali, eu acho que eu queria mostrar para alguém, para talvez confortar alguém também. Alguns dias depois ela foi embora, é verdade. Mas a gratidão permaneceu. E existe uma história que acho que é o menino que colecionava Homem-Aranha, coisa do tipo, que fala exatamente sobre isso, né? De uma criança que queria conhecer o Homem-Aranha, que tinha tudo do Homem-Aranha, ele tira a máscara e no final é exatamente a criança indo embora, já em espírito, voando com todos os heróis indo pro céu, sabe? Isso me quebra toda vez, me quebra. Porque eu já perdi também muitas crianças, né? Muita gente. E é um elemento de médico mesmo. Acaba que eu fico ali acompanhando. Fico crescendo junto. Às vezes aparece uma criança fazendo... A última vez que aconteceu foi uma criança que cumprimenta os coletores de lixo. A roupinha do Homem-Aranha. Eu achei o contato, tô seguindo a mãe tá me seguindo, a gente tá em contato. Eu fico mandando áudio de vez em quando pra ele. Quero saber, quero ver ele crescer. Porque é isso, ele se veste de Homem-Aranha, ele é feliz com o Homem-Aranha, ele ouve. E aí o respaldo para isso é imenso. É muita coisa. Uma última impactante. Fala, Maria. Qual pedido mais te impactou de todos? Foi esse subentendido. Fala a última vez pro meu filho. Essa foi dose. Que era, para quem ele sempre falava comigo, o Fabrício, ele veio ao Rio para me conhecer. Veio com uma roupinha do Michelangelo, ele comprou especialmente. Ele veio me abraçou, seu Michelangelo, você é um fofo, me beijava, a gente ficava ficou abraçado um maior tempão. Saber que eu não ia mais abraçar ele foi muito duro para mim. Saber que eu não ia falar para ele é a mesma coisa. Então, a mesma coisa que eu falo sobre o Homem-Aranha quando eu falo para as crianças ou para alguém com câncer. O que o Homem-Aranha falaria? Porque eu não sei. Mas ele sabe. E é por isso que eu tomo tamanha medida de mediunidade, porque é isso, eu sento e venho. Não tem jeito, não sou eu, não é possível, não sou eu. Eu não falaria bonito daquele jeito, eu não faria as pessoas sentirem daquele jeito, mas o Homem-Aranha faria. Entende? O herói faria, o personagem faria.
E aí foi exatamente isso que eu falei. Amigão, você tá aí? Sou eu, Michelangelo. Claro que sou eu, ninja. Eu aprendi a ser ninja com você. Eu não sei se você lembra, mas a gente aprendeu muita coisa junto. Muita. Muita mesmo. Mas sabe uma coisa muito importante que o mestre Splinter ensinou pra mim hoje? Ele falou que o herói também descansa. Descansa, amigo. Descansa. Tá tudo bem. A gente tá ao seu lado, a gente tá com você. Sua mãe tá com você. Falei mais algumas coisas, a mãe dele falou assim: Willy, o coração dele bateu mais rápido. Tava parando o coração. Foi um estado de coração parando, né? O coração dele acelerou quando me ouviu. Ou melhor, quando ouviu o Michelangelo, que falou pra ele a vida inteira, a curta vida dele, né? E aí eu fico pensando, talvez ele tenha vivido até o que eu ainda não vivi naquele curto tempo. A gente acha que é pouco, né? Mas o que ele deixou, o que ele ensinou, o propósito de vida, transformou a mãe dele. A mãe dele está estudando para psicologia, se eu não me engano, para ajudar outras mães. Ela se vestiu de Mulher Maravilha no hospital para visitar outras mães. Sabe? Mudou a vida de todo mundo ao redor. Quando eu fui lá, ela me levou. Quer ver o quarto dele? Eu falei, claro! Claro! E eu fui. Aí cheguei, a caminha dele arrumada, as coisinhas dele, aí a gente olha e fala, coisa maravilhosa, fingindo que sou forte. Talvez seja a coisa que eu mais finjo na minha vida, que eu sou forte. E que eu tô bem. São as coisas que eu acho que eu mais finjo. Porque ninguém sabe quando... É igual o Homem-Aranha. Você nunca sabe, o Peter, né? Você nunca sabe quando a vida dele tá de cabeça para baixo. Porque na verdade sempre tá, né? Mas as pessoas não sabem. E aí eu cheguei, e aí eu dei para ele um Senhor Batata, que ele gostava muito do Batata do Incrível Mundo de Gumball. Eu fiz uma associação com Toy Story, que é maravilhoso, né? É pleno. E vestido de Homem-Aranha, pequenininho. Aí, o que ela fez? Ela falou assim, lembra? Ah, meu Deus. Eu falei, ó, ele brincou muito aqui, tá todo desgastado aqui, tava todo arranhadinho, ele brincou muito com aquilo. Ele brincou muito. Aí a mãe dele chegou pra mim e falou assim, toma. Aí eu, levo. Aí abracei forte, aquilo que da minha mão foi pra dele, voltou da mão da mãe dele pra mim. Levo. Tá lá comigo até hoje, eu comprei redoma pra colocar. E é forte, isso é muito forte. Inclusive a mãe dele colocou uma cartinha pra mim, que ela escreveu uma cartinha, e dentro tem um Polaroid, deu abraçado com ele, que ela tirou do álbum dos momentos da vida dele, falou, esse momento fica com você. Eu abraçado com ele e ele com um cordãozinho segurando o bonequinho. E vai ficar junto lá com a redoma, ela vai ficar me iluminando, me abençoando, mas é duro, é forte. Muito forte. Você tem algum outro projeto em mente ou pretende focar nesse? Eu quero fazer igual a Katy Perry, eu quero ir pro espaço. Nunca, quero ficar na Terra. Eu acho que tudo que move associação pra... Eu fico sempre pensando, às vezes eu queria, sei lá, tipo, ir pra algum lugar e o meet and greet ser doação de alimentos, algumas coisas assim. Eu sempre... É porque quase nunca dá tempo, né? Mas tipo, vai tendo 1 milhão de pessoas, se é só 1 milhão de pessoas... Eu não tenho, eu vou pros lugares, as pessoas me colocam no meet and greet, num VIP. Depois eu saio. Vou andar no meio das pessoas, vou atender as pessoas que não pagaram pra aquilo. Pô, pagar pra foto comigo? Pelo amor de Deus. Quem sou eu? Aí o pessoal às vezes fica meio possesso, né? Mas cumpro com o meu compromisso. Ninguém me obrigou a não fazer. E quero ver, nem que eu fosse pra calçada na rua. Porque eu uso de um elemento que é base, que é fato. Tem pessoas que às vezes a gente... Às vezes não. Tem pessoas que a gente só vai ver uma vez na vida. E às vezes essa pessoa é a gente. Então aquele momento, por isso que eu vivo minha vida assim, eu trabalho assim, como se fosse a última vez. Primeira e última, com essa intensidade, por isso que eu sou tão intenso. Porque eu já entendo, né, que tudo acaba a qualquer momento, né? Então assim, vamos fazer tudo, deixar tudo. E aí, por isso que eu olho nos olhos, eu aperto, eu me jogo, eu fico lá. Porque tem gente que a gente vai estar na presença
Só aquela vez. A gente não vai ver nunca mais e ela vai levar aquilo da gente. Por isso que eu acho tão importante, o artista e inteligência artificial vai fazer isso, vai botar um robô e você vai abraçar o robô, vai agradecer o robô, falar obrigado, robô, pelo que você me fez sentir. A artificialidade, tudo que nós artistas somos instruídos a não fazer, a não percorrer. Não seja artificial, seja verdadeiro. Quantas vezes a gente já foi levado à lona porque a gente não estava sendo verdadeiro, não estava dando uma intenção de verdade. Verdade, cadê a verdade? Tá muito artificial. Aí hoje querem botar inteligência artificial em tudo. Claro, melhor coisa, né? Melhor coisa. Claro, melhor coisa. Dinheiro é tudo na vida, óbvio que é. E aí é isso, essa usurpação. Mas vamos vencer. Você tem um sonho que você quer alcançar com esse projeto? Tipo, eu queria muito fazer isso, chegar... Acho que o maior sonho que eu tenho é utilizar de tudo que eu tenho para os outros mesmo. Eu tô dizendo isso de todo o meu coração, cara. Eu nunca saí do Brasil, nunca dei a volta ao mundo, não sonho com isso. Pouco saio de casa, eu sou uma pessoa... É isso, eu acho que... Sabe? Eu não tenho grandes pretensões, minha pretensão é essa. Eu entendi também para que eu vim para essa vida. E é tão bom quando a gente descobre para que veio, porque tem gente que sai dessa vida sem saber para que veio. Se toma por um acidente de percurso, se toma como sei lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Vivendo, sempre, né? Mas assim, o que eu vim fazer? Né? Eu vim pelo meu irmão, eu vim pela minha função. Eu vim para isso, para fazer as pessoas sentirem. E para mostrar a elas que é possível fazer as outras sentirem. Sabe? É tipo amar-vos uns aos outros mesmo. Bem nesse centro de cristandade mesmo, sabe? Que é bem meu hemisfério mesmo, essa ideia de cristandade. Religião não, Cristo. Que foi um judeu, né, que pregou o amor. Basicamente isso. Então eu vivo essa liberdade, assim. Eu uso do meu privilégio, todos eles, para levantar as pessoas. Quero lá saber, vou deixar tudo aqui? Acho que eu tenho mais do que eu tenho. Eu fico vendo as minhas coisas. Um monte de coisa amontoada. Já falei, meu Deus. Sabe, a gente vai embora e deixa tudo aqui, isso não vai ser nada para os outros. Para mim é tudo. Estou começando a trabalhar sempre, a questão de espiritualidade. Mas a questão extrafísica, a questão de fazer o outro sentir. Você já fez essa adrenalina? Alguém já se sentiu feliz porque te viu? E cada vez que eu vejo, mais eu me abasteço, mas eu quero. Muito obrigado pelo que você me fez sentir. Obrigado pelo que você fez em Homem-Aranha. Obrigado pelo que você falou pelo meu filho. Obrigado por você ter falado para ele estudar, ele está estudando. Pô, isso é santo para mim. Isso é uma unidade santa. Isso é médico. É um remédio sem tomar. Entendeu? E somos nós, artistas. Eu todo tempo estou falando para você também. Para vocês todos que estão aqui. Todo mundo é. Saca? Ninguém tá aqui sem propósito, cara. Isso é muito louco. O fato da gente superexpor o efeito de ter uma função por comparação é o que dói às vezes. Eu não sou igual aquele. Pô, não cheguei àquele ponto. Pô, não tô ganhando dinheiro. Pô, não tô ajudando tanto em casa. Pô, não sou independente. Pô, não tenho minha casa. Nem eu tenho minha casa própria ainda. Tô na luta. Mas um dia eu chego lá. Vivo com minha gente, mas não é minha casa. Nossa, e ter um pouco de modéstia, entender que tudo leva tempo. Foi o que eu disse. Tô cumprindo em 2025 20 anos de dublagem. Ainda tem lugares que eu ainda não fui. Que ainda não, né? Tem pessoas com quem eu ainda não trabalhei. Tem coisas que eu ainda não fiz, muitas, milhares. Mesmo esse exercício ininterrupto, eu nunca parei. 20 anos trabalhando. Mas é sobre o social. Quando o dublador entende, eu digo isso pelo efeito de dublador, quando o dublador entende que é sobre o social, que é sobre servir, por isso que eu falo, que a gente é servidor público, o artista é servidor público. Por quê? Serve o público. Acabou, tua vida muda. Você faz com graça, com leveza. Caraca, eu não tô fazendo isso pra mim, nunca foi assim, tá? Nunca pensei nisso. Mas eu tô fazendo pra milhões. Eu tô fazendo pra uma mãe que vai balançar um berço, que não vai poder olhar pra tela. Tô fazendo pra alguém que chora. Tô fazendo pra alguém que quer ser dublador e se inspira. Eu tenho ouvido isso. Eu me inspiro em você. Eu chego, me olho no espelho assim, tipo, jura? Saca? Você fez a minha infância feliz.
Quase que eu pergunto, você quer mandar beijo pra quem? Né? Mas eu sei que é verdade, né? O quê? Eu tô há 20 anos falando pro público. 20 anos já é adulto. Tem gente que há 20 anos me ouve mesmo. Então, que bom, né? Que bom que tá me ouvindo falar e não é bobeira. Tem gente que fala diante dos que não falam, nasceram sem um privilégio e falam tanta besteira. Na política, na vida, na história. Então, assim, viver é um ato político. E a nossa função, ser artista, trabalhar com cinema, com sonoplastia, com som, é um ato de resistência. Fazer o outro ouvir, recriar a vida em cima da vida que tem, é um ato de resistência. A gente é. E eu tô nem aí, tanta gente fala, nossa, que horrível, que dublagem horrível, nossa, que voz horrível, que voz anasalada. E fala chorando o Peter Parker, né? Sr. Stark, aquela coisa assim que muitos elementos-chave foi, dessa coisa meio assim, pô, muito ruim, sabe? Pela intensidade desse cara aí, eu acho que se entorpece e tal. Que nem eu fui igual um doido também, saí da toca, né? Na pandemia, fui no The Noite do Danilo Gentili, com os outros 2 dubladores do Homem-Aranha, fui com cabelo tudo assim, não sei o que e tal. Quando eu olhei ali na televisão, que fica exatamente aqui, tinha um televisor, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô assim. Porque a gente vinha um tempo, eu juro. Eu falei, meu Deus, não pode voltar. Aí, toda hora fazia um... E eu de vermelho, parecendo, né? Tipo, ai, meu Deus do céu. Mas é isso, é sem volta. E, tipo, as pessoas são muito rudes, porque elas pensam que talvez a gente não veja também as críticas, né? As pessoas acabam com a gente. Eu lembro que uma vez eu vi, foi até num dos últimos comentários que eu vi, sobre isso e tal, eu tinha visto, porque às vezes tem alguém quem a gente possa falar, poxa, né? E aí teve uma coisa que eu nem falei em casa, isso. Que falaram que eu falo do meu irmão, todo lugar eu falo, meu irmão é minha religião. Aí falaram assim, pelo visto ele não é o único, o irmão dele não é o único que é autista. Tentando me desmerecer. Não desmereceu não, me engrandeceu muito. Porque eu queria ser o meu irmão. Guardado da maldade desse mundo, porque não tem nenhuma. Cara, eu posso entrar de cabeça para baixo, sem roupa, fazendo malabarismo, meu irmão vai sorrir, vai achar o máximo. Qualquer outro falaria, você tá maluco? Vai botar uma roupa. Ele olha, ele me aceita, do jeito que eu sou. Ele não fala, você é isso. Ele, sempre que me vê, ele sorri, com os olhos, sabe? Ele, quando me ouve na TV, ele sorri, ele olha para mim, ele sabe que sou eu que tô ali também. Eu vou viver para crítica, eu vou viver para os outros, que os outros fazem por mim. O que os outros que me importam fazem por mim são esses. Que falam, pô, obrigado. Ó, tá comendo, tá estudando, tomou remédio, não sentiu a agulhinha. É isso que me importa. É isso. Agora, o resto, o que faz? Às vezes não ajuda uma mãe, um pai. Sabe? Às vezes está aí exaltando um deus político ou qualquer coisa do tipo aí em troca de quê, sabe? Mas é isso. Você vê quantos obstáculos e quantas pautas? É sobre o que a gente fala. E a gente passa por todos eles, é o que eu disse. Você tem noção de que eu tô falando e de que eu falo para os bons e para os maus? Para quem morre e para quem mata? Então é por isso que eu boto toda a minha energia, tudo que eu tenho de bom em mim, porque vai que eu posso também jogar uma semente naquele que tem sustentação e que não está levantando uma flor, mas uma arma. Ele ouve também, ele tem televisão. Quantas vezes eu já não falei, já não entreti o mal? Por isso que eu falo responsabilidade de energia. A gente fala para todos por igual. Quer igualdade maior do que essa? Os mesmos todos que vivem e que vão embora. Então, energia. Acreditem nas coisas que vocês falam, porque a fala muda. A fala transforma. A fala cura e a fala mata. A fala mata. Por muitas vezes a fala derruba, mata, né? Te coloca num lugar que não é teu, porque o outro às vezes tem isso dentro dele, veio para isso também. Da mesma forma que o bom nasce, o mal nasce. Mas a gente se transforma o tempo todo e a dublagem faz muito isso. A gente transforma. A arte, eu não digo dublagem viva, eu digo arte viva. Todos nós, quem desenha, quem dubla, quem segura o microfone, quem segura a câmera, quem opera o áudio. Nós temos o direito de não sermos substituídos, né? Nós merecemos o nosso posto, né? É isso. Para encerrar,
Você poderia deixar uma mensagem de Ah, lá, todo mundo. Desculpa falar, Maria. Fala de novo, perdão. Você poderia deixar uma mensagem de incentivo para que outros dubladores se conscientizem a realizar trabalhos sociais? Eu vou Você puder falar... falar para aquela câmera ali. Ah, eu vou virar pra cá, com licença. Eu vou falar o que eu falei pro Fabricinho também, quando ele, quase tomado como paciente, precisou ir embora. E ele me ouviu, foi obediente, ele foi embora, mas não foi sobre mim, foi sobre ele mesmo, ele precisava ir. Descanse também. Não é sobre desistir, é sobre descansar. Nós estamos reposicionando a função, a vida, estamos tentando entender para onde a gente vai e como estamos indo. Junte-se à luta, sim, e não equivale o peso do seu sonho à balança daquele que não sabe o que é você e o que você pode fazer. Por muito tempo, eu fui abastecido de não e só depois eu fui entender que tinha não que era sim. Não pela palavra do outro, mas pelo meu ressignificado. Então, tudo que eu tenho para dizer é, já que viver é um ato de resistência, a gente pode resistir como ninguém a ponto de entender até onde quer ir. Porque eu sabia. Eu não mensurava onde eu ia chegar, mas eu sabia que ia chegar. Então, entender quem você é para saber aonde você vai é muito importante. Não deslegitimizar cada passo seu e entender que é um tabuleiro. Por vezes você vai esperar a vez de jogar, por vezes você vai voltar ao jogo, mas você vai entender lá na frente que é exatamente um método de avançar. Então, como diz o Peter na maioria dos áudios, das falas que eu tenho públicas sobre ele, seja sempre super heróis, porque vocês são super. Um beijo enorme do seu amigo de sempre, William Contaif, o Homem-Aranha.